Muito bom dia a todos aqueles que participam deste nosso programa de atividades acadêmicas da série Registros sobre Registros, programa patrocinado pela Uniregistral, sob a reitoria do Dr. Francisco Raimundo, a quem apresento os meus melhores agradecimentos. Faço minha saudação a todos aqueles que se encontram aqui presentes, faço sobretudo no nome da doutora Edelma Nunes da Silva, acadêmica, mestranda em Direito, que passa agora a comparecer a estas nossas reuniões. Minha renovação de gratidão a todos aqueles que comparecem e animam esse nosso pequeno congresso. Minha saudação também a todos que nos assistem pela via eletrônica. É um público admirável e cuja constância eu não cansarei de agradecer. Como de hábito, vamos sortear alguns livros ao final da nossa exposição. Para aqueles que estão inscritos na base de dados de educação à distância da Uniregistral, uma inscrição gratuita, 3 livros. Estas primeiras impressões sobre a Lei 13.465, de 2017, obra do desembargador Vicente de Abreu Amadei, do Dr. Alberto Gentil de Almeida Pedroso e do Dr. Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho. Esta obra, escrita pelo Dr. Márcio Câmara de Lima, meu estimado amigo, uso capião coletivo e desapropriação judicial. Esses livros já haviam sido objeto de sorteios anteriores, com outros exemplares. E hoje anuncio também para esse grupo da EAD a edição que acaba de ser objeto de relançamento deste Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, obra que se deve sobretudo à inspiração e ao gênio de meu grande amigo e saudoso desembargador Volney Correia Leite de Moraes Júnior, e a que eu dei também a minha contribuição, e que está sendo reeditada pela editorial Lepanto, aqui de São Paulo. Ainda não foi lançado, o lançamento será no dia 25 de abril, com uma pequena palestra que eu penso proferir aqui na sede da APAMAGES, aqui de São Paulo. Para aqueles que curtirem e compartilharem, na verdade não precisa curtir, se pode curtir em corde, precisa compartilhar publicamente a nossa exposição durante seu curso, vamos sortear 3 livros. O Vademecum Cartório 2018, que está aqui com preciosa separata de atualização e inevitáveis erratas, porque não é possível acompanhar a movimentação legística. Aqui a obra, pesada no conteúdo e pesada fisicamente, organizada pela doutora Laura Contreira Porto, pelo doutor Pedro Henrique Martins Bragato e pelo doutor Rodrigo Pacheco Fernandes. Eu até aproveito para fazer uma saudação que a doutora Laura levará ao doutor Pedro Bragato. Salvo engano, é Dona Dalvinha. Dona Dalvinha parece que é a avó do doutor Pedro, não é isso? E ela é prima do pai de meu querido amigo, o juiz Gabriel Sormani. Fiquei sabendo ontem isso, o Gabriel ontem me falou. Não é isso? Então mande um abraço à Dona Dalvinha. Também vamos sortear este segundo tomo da série Registro de Imóveis Princípios, que justamente contempla as nossas aulas aqui, e que se encontra, tanto quanto o Vademecum, à venda pelo site www.iusnaturale.com.br. E, igualmente, o Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas. Ontem, uma antiga e estimada aluna do tempo ainda da graduação, imaginava que esse Crime e Castigo que estava sendo reeditado era o que eu sugeria em aula. Às vezes, em aula, o que eu sugeria a leitura era o do Dostoiévski. E o nome, Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, é exatamente uma homenagem que se presta à tese central do livro de Dostoiévski a respeito do relacionamento entre crime e castigo, ou seja, o castigo como o preço do crime. Em espanhol é muito interessante isto, em que se fala, em vez de desprezo, que o crime é um desprezo pela ordem, desprezo pela justiça, fala assim, desprecio. E por isso fica mais clara a ideia de preço, o preço que se aplica ao desprezo, ou seja, anulando, de certo modo, o crime metafisicamente
com a reconstituição da ordem violada. Muito bem, isso será objeto de sorteio ao final da nossa exposição. Estamos tratando do princípio da rogação, o princípio da instância, já na sua terceira parte. Este é o número 80 da nossa exposição e temos já 99 textos publicados no site da Uniregistral. Estamos próximos de uma centena de artigos semanais e confesso que isso me dá uma certa incorrência num pecadilho de vaidade, da constância com que eu consegui me manter, e devo isso muito à nutrição que vem do entusiasmo dos que assistem e que leem os textos. Vamos lá. Tal já se falou em aulas anteriores, a rogação registral corresponde ao princípio dispositivo, ou seja, é algo de que pode dispor o interessado. E tem-se agora de considerar se a rogação ou instância vocal, ou se quiser, também é gestual, uma e outra detém plenitude de efeitos. Quer dizer plenitude de efeitos, basta isto? Ou seja, basta eu chegar no cartório e dizer, olha, quero registrar um título, ou fazer um gesto, qualquer que indique que eu queira registrar um título, ou há necessidade de acompanhar-se essa rogação com uma documentação, com um título. Ou seja, com o ato de solicitação do registro, há necessidade essencial de um documento ou não? Essa é a pergunta. A rogação pode conceituar-se pedido de inscrição. Essa é uma expressão que já está entre outros autores, em José María Rocasastre e em José Luis Lacruz Verdejo, dois grandes autores da doutrina espanhola, petição de inscrição. A doutrina espanhola fez... essa é uma explicação interessante. Por que se cita tanto a doutrina espanhola? É por um motivo. O leitor de língua portuguesa tem mais facilidade em ler em espanhol do que ler em alemão, em francês, em italiano. E, portanto, até mesmo a doutrina alemã, por exemplo, que é uma doutrina forte no direito registral, passou a ser frequentemente visitada pelos operadores, chamemos assim, entre aspas, essa expressão de que eu não gosto, pelos juristas brasileiros da área registral, por ser de leitura mais fácil, o espanhol para nós, do que o alemão. Isso se dá em toda a área, não é? Ou seja, quem estudou, é o meu caso, direito penal, na década de 70, estudava, quando queria tocar doutrina estrangeira, estudava pelos autores italianos. Aí vieram os alemães. E isso não foi sem uma intenção expressa da doutrina alemã, ou seja, os alemães subsidiaram bolsas de estudos para os autores espanhóis de estudar na Alemanha. E lá forjaram uma nova classe de direito penal. E hoje o direito penal espanhol pouco tem a ver com o direito penal anterior. É um direito penal profundamente influído de uma ideologia alemã, até na forma de organizar os métodos. Então aqui nós temos um acesso mais fácil à doutrina espanhola pela facilidade de língua. E por acaso, em virtude de que boa parte da doutrina espanhola é transplantável para o direito brasileiro, de modo mais fácil do que a doutrina alemã, por exemplo. Bom, assim conceituada, é possível admitir que seja, e o mesmo Lacruz é quem o diz, uma solicitação aformal, ou seja, sem grande forma, ela pode ser mais ou menos livre. Sem embargo disto, ainda que nós admitamos esta informalidade, solicitar a inscrição em um sistema que inscreve títulos exige de algum modo a presencialidade de um título. Ou seja, eu não estou só solicitando, eu estou solicitando a inscrição de um título. É para isso que o sistema se volta. Então, há a necessidade de apresentar-se ou presenciar-se ou presentar-se um título. Pode mesmo dar-se o caso de que o título contenha, externe ele próprio, expressamente a rogação. De fato, há casos em que os títulos vêm com essa inscrição. Requeiro que se registre o título, ou seja, esse título deverá ser registrado. Ele mesmo indica essa expressão. Mas seja que ele a contenha, seja que meramente a acompanhe, a apresentação do título é indispensável para que se consumem os efeitos adjetivos da rogação. Ou seja, que são efeitos adjetivos? Os efeitos formais, se quiser, processuais.
Antigamente era comum falar-se em direito processual como direito adjetivo. Hoje desapareceu um pouco essa referência. Processo, especialmente o processo civil, a partir da vigência do Código Buzaide, teve no Brasil uma explosão, né? Não havia gente que não fosse processualista, todo mundo era processualista. De maneira que, então, começou a pensar-se que era pejorativo falar que era um direito adjetivo. Então, por isso que a expressão se afastou. Ou seja, não há verdadeira instauração do processo registral sem o título a que corresponda. Rocasastre diz exatamente isso. La petición de inscripción mediante, en general, la presentación del título correspondiente da comienzo o inicia el procedimiento registral. Ou seja, é com o título, com a apresentação do título. Bom, está bem, prossigo eu, que a apresentação do título, que é um fato material, não é? Apresentar o título é um fato material. Se distinga da rogação, que é uma manifestação jurídica, unilateral e receptícia da vontade do solicitante. Mas isso não inibe, não interdita que o título atue ao modo de uma condição de eficácia da rogação. Aqui nós temos que distinguir um pouco. Ou seja, não é propriamente que o título seja da essência da rogação, mas ele é uma condição de eficácia. Ainda não sendo impensável que um mero pedido escrito, destinado a uma inscrição, desacompanhado de título, aceda ao protocolo do registro, este pedido está fadado a uma qualificação negativa. Qual é o caso? Eu faço uma rogação sem título. Rogo que se inscreva, por favor, o título e apresento só o papel. Na verdade, há a obrigação de protocolizar. O protocolo não pode registrar diante da insistência, mas é possível uma qualificação negativa abreviada, ou seja, eu recuso imediatamente. E até, em princípio, não há necessidade inicial de protocolizar. Diz, olha, está faltando o título, é melhor não perder tempo. Mas se a pessoa insistir, é obrigada a fazê-lo, não é? Tal diz la Cruz, conteniendo ou acompanhando a la solicitud, é necessária a apresentação de los títulos. Muito bem. Queria chamar a atenção para uma coisa. Alguns poderão pensar, e não faltará uma certa dose de razão, que isto aqui teoriza demais algo que é muito prático. Ou seja, chegar alguém no balcão, apresentar um título, isso é uma teorização que se poderá considerar um tanto excessiva. Mas eu chamo a atenção para algo que ontem mesmo veio à baila. Não sei se viram, isto eu aqui refiro de modo muito respeitoso, mas houve uma decisão aqui em São Paulo de autorizar o Sejusc a homologar inventários de separações e divórcios consensuais. Ora, nós temos falado aqui há quase 2 anos que eu vinha falando, olha, criou-se um órgão respeitável, etc., por norma administrativa, e já a tal desjudicialização que estava sendo saudada sem critério, vai revelar-se frustrânea. Por quê? Porque se ela não tem fundamento, se ela não tem pilares claros, isso é uma questão de decisão de quem pode mandar. Esta é a realidade. E agora se devolve para a via judiciária, porque isso aqui é uma judicialização, ou uma rejudicialização, por falta de pilares. Por quê? Porque se fez na origem não pensando em devolver as notas aos registros, aquilo que nunca deveria ter estado com o judiciário, ou só deveria ter estado em situações emergenciais, mas simplesmente para diminuir a produtividade, ou seja, a massa de coisas a produzir no judiciário. Ou seja, observava uma lógica de produtividade, em vez de pensar-se na essência do que deveria desjudicializar-se. Nós já sabemos os antecedentes, a tal carta notarial de sentença, que também era uma chamada desjudicialização, completamente, a meu ver, anarquizante do sistema da elaboração de títulos, teve como resultado a imposição de gratuidade no dia seguinte. Ou seja, manda o serviço, mas não penso depois no custeio desse serviço. Então, é preciso, muitas vezes, que nós exatamente paremos a pensar na teoria, encontrar princípios, fazer a pesquisa, a sindicância científica, ou seja, ir às causas e aos princípios, se nós queremos depois ter pilares fortes. Do contrário, nós ficamos com essas situações de ocasionalismo, circunstancialismo, casuísmos, que levam à destruição da ordem jurídica.
Essa é a realidade. Nós vamos acomodando situações conforme o caso, conforme as circunstâncias. Hoje é bom porque leva emolumentos para cá, leva emolumentos para lá. Isso também não é o critério. A justa retribuição do serviço não significa criar vias adicionais para suprir aquilo que se está sufocando do outro lado. Então, eu peço um pouco de paciência com certas teorizações que possam parecer, num dado momento, um tanto excessivas, mas que têm sua razão de ser ao longo do tempo, ou pelo menos tenha potencialmente. Da mesma sorte, embora não seja de todo impossível o acolhimento de títulos vocais no âmbito registral, nós lembramos no registro civil. No registro civil das pessoas naturais tem esta possibilidade, o inciso 2º do artigo 13 da Lei Nacional. Calha que num quadro em que a titulação seja necessariamente literal, não caiba admitir que a rogação se desacompanhe do título. Em resumo, vamos concluir isto. Pode afirmar-se que o título, que ainda não sendo embora da essência da rogação, seja ele sempre partícipe de algum modo dela. Ou seja, numa gráfica formulação latina que eu faço aqui, títulos rogatio essentialiter non est, sede participativa. Ou seja, não é essencial, mas é participativo, tal que realmente não se pode pensar numa rogação com plenitude de efeitos sem o título. Quero um exemplo, de uma participação desse gênero. Nós todos somos, por natureza, animais políticos, como já tinha dito Aristóteles. Temos de viver em sociedade. Nós todos somos dotados de liberdade, de livre-arbítrio. Mas a liberdade e a propriedade, que são próprios do ser humano, não são da essência do ser humano. O ser humano não se define por ser livre, não se define por ser social. Se define como animal racional, se define pela animalidade e pela racionalidade. A liberdade e a sociabilidade ou politicidade são próprios, ou seja, são algo que reside na essência, mas não são a essência. Então, essa é a ideia de participação que aqui se encontra. A rogação registral, já se deixou dito, pode ser expressa, tácita e presumida. Isso nós já dissemos na outra aula. Nós vamos recorrer um tantinho este ponto. Rogação expressa é aquela em que a manifestação de vontade se exprime por um meio externo e pode ser mediante palavras orais ou virtuais ou gestos. Então, tanto eu posso dizer, olha, quero que se registre, ou escrever, quero que se registre, ou posso fazer um gestual que leve a isto. Não é incomum, não é no direito isso. A regra de trânsito é sabido que é assim. Nós sabemos muito bem o que é parar. Alguns parece que não sabem, não querem parar de jeito nenhum, mas enfim. Esse gesto é um gesto do guarda de trânsito, por exemplo. Não é? Um mudo. Um mudo, pois é. Não, mas até outras pessoas, nós sabemos o que é um gesto de parar, não é? Tácita é a manifestação de vontade induzida de outro ato, ou seja, ela não se acompanha de palavras ou gestos, salvo da entrega de um título formal do balcão de protocolo registrário. Eu entrego, não estou expressando nada, mas só o fato de estar lá, tacitamente, eu induzo deste ato, que alguém vai fazer num cartório de registro, com um título na mão, deixa no balcão à frente do protocolo, vira as costas e vai embora, se não registrado. Não foi lá, por assim dizer, para excursionar o título, para aventurá-lo em algum lugar. Não foi lá com essa finalidade. Então, há uma presunção que é induzida, como toda presunção, de um outro ato. Finalmente, ela é presumida, quando a declaração de vontade é suposta, plausivelmente, a contar de outra conduta. Aludiu-se a um exemplo de uma pessoa que, depois de aguardar por algum tempo na fila do protocolo, sai do local para atender a uma emergência, deixando sob o balcão do cartório uma escritura notarial de aquisição imobiliária. São situações muito próximas. Dizer que uma é tácita e a outra é presumida, das duas, no fundo, elas são imbricadas, apenas para distinguir hipóteses mais ou menos de ocorrência rara. Ou seja, num caso eu estou na fila, quando chega a minha vez eu entrego, viro as costas e vou embora. É mais claramente indutivo do que eu desejo. No outro, a pessoa está na fila, recebe um telefonema urgente e deixa o título em algum lugar.
E, portanto, há uma presunção, digamos, mais distante, menos forte. No fundo, ambas são presumidas, ambas são tácitas. A distinção não é tão... O discrime não é tão claro. Note-se que em todas essas espécies a rogação não se dissocia do título, mas preserva sua autonomia. Ora, na expressa exteriorização, ainda que se exprima no próprio título, sinaliza a existência individuada da rogação. Note, se eu digo ou se eu escrevo que quero que se registre, eu tenho uma autonomia da rogação. Ela não se confunde com o título, ainda que esteja no título. Na tácita, ela se induz da entrega do título. Exatamente porque se induz da entrega, ela não se confunde com o título. Exatamente, ela é induzida pelo título. E é a situação assemelhada a que também se passa com a rogação presumida. E prossigo eu aqui. Tanto na rogação que se pensa tácita, quanto na rogação presumida, é preciso verificar, com muita prudência, se está presente diante de uma vontade registral que corresponde. Isso é muito importante. Preciso avaliar. Preciso efetivamente avaliar se a vontade registral está presente. Pode dar-se que não. No mesmo exemplo que eu mencionei há pouco, da pessoa que é chamada para atender uma emergência, que estava com o título e deixa o título no balcão, por que ela não foi simplesmente pedir que se calculassem os emolumentos? Ou seja, uma coisa é a possibilidade de que haja uma rogação presumida. Outra é que o registrador efetivamente avalie se era isto que se desejava. A rogação é manifestação de vontade unilateral. Quer dizer, unilateral. Qualquer pessoa, por si própria, sem necessidade de concurso de outra, pode expressá-la. Mas é receptícia, ou seja, ela tem que ser recebida por alguém. Deve entregar-se ao registrador ou a seu preposto. E como toda manifestação de vontade, ela é passível de eventuais déficits. Toda manifestação de vontade pode ser entendida de outro modo. Outro dia eu via com muito interesse uma observação que me fizeram. Ou seja, nem sempre o que eu digo é exatamente o que eu penso, ou traduz exatamente o que eu penso, e nem sempre a compreensão que fazem do que eu digo é exatamente aquilo, nem o que eu disse, nem o que eu pensei dizer. Nós estamos sujeitos sempre a comunicação e a ferir. Aliás, esse é um dos principais atributos de qualidade do bom notário, não é? Capacidade de ouvir, até extrair efetivamente qual é a vontade do cliente. O notário está sujeito a isso. E, de algum modo, também no caso da rogação e do título registrário, cabe ao registrador avaliar o que se quer. Muito bem. O exemplo caricatural e escolar demasiadamente, mas, enfim, é um exemplo que está às mãos e facilita muito, é do tal contrato de comodato pagando aluguel. Chega lá um contrato particular, comodato, e aí paga aluguel. Isso é locação, não é? E é possível que o registrador compreenda o contrato e o interprete à luz dos fatos como sendo locação. E registra a locação, não vai registrar comodato, não vai registrar pelo nome, vai registrar pelo numen. Isso exige compreensão, exige interpretação, não é? Quais são esses déficits da vontade? No direito brasileiro são a incapacidade do agente, o erro, dolo, a coação, que esses três últimos, erro, dolo e coação, que se englobam sob a rubrica vícios da vontade. Ora, os vícios da vontade na rogação, também chamado de vício de consentimento rogatório, são aqueles que mostram uma dissonância entre o dictum rogationis, ou seja, a manifestação exterior da rogação, o dito da rogação, não é? A expressão dela, ou, quando for o caso, entre, de um lado, a que se tem por implícito ou presumida, e, de outro lado, a verdadeira vontade do agente, discrepância que põe à mostra uma deficiência no consentimento. Aqui entra em jogo uma questão, ela é um tanto acadêmica, eu acho que na prática é muito difícil de avaliar-se. Mas vamos supor apenas para nós permitirmos aqui abrir um caminho de meditação para todo mundo. Suponham que Semprônia vá a um cartório de registro porque tem a ideia de fazer com que calculem-se os emolumentos.
Só para isso que ela vai. E por algum motivo, como ela não sabe dizer isso direito, ela é entregue e vê o título protocolizado e dão andamento e vão registrar. Vamos admitir que isso se faça e por uma distração do cartório não se tenha exigido depósito prévio, não se tenha exigido emolumento, porque isso afastaria o meu exemplo. Tempos depois, um terceiro, Tício, que quer impugnar esse ato, descobre por uma declaração da própria Semprona que ela nunca tinha tido ideia de registrar o título. Ou seja, ele prova que a rogação não existiu. Vejam como isso pode ter um reflexo na via jurisdicional para cancelar até o registro efetuado. Teoricamente é possível. É um exemplo, suponho eu, que fenomenicamente muito difícil de ocorrer, mas que deve ser considerado. Aliás, não há praticamente... Antigamente se dizia que nada havia no mundo que algum teólogo ou cineasta não tivesse dito. Ontem eu tive um caso, julgando na Câmara, de 21 pedidos de suspensão do curso do processo. 21. Eu nunca pensei, olha, só com quase 40 anos de magistratura, nunca tinha visto isso. Então, dizer que não vai ocorrer na esfera do direito é 21 pedidos de suspensão no mesmo processo. Prosseguindo. Convém, portanto, e decisivamente, que o registrador afira de modo atento se em cada caso que lhe seja apresentado existe uma verdadeira manifestação de vontade inscritiva. Isso é fundamental. Não há processo, salvo os casos raros de atuação propter officium do registrador, não há processo registral que se inicie sem rogação, salvo, portanto, aqueles casos exceptivos. Portanto, ele tem o máximo interesse de verificar se houve pedido efetivamente, se há solicitação. Observe-se, entretanto, e aqui com particular apoio na norma brasileira de regência, que uma vez consumada a inscrição, a rogação, que tenha sido maculada por erro, dolo ou coação, bem como esteja sob a influência do estado de perigo ou de lesão ou com o fim fraudatório de credores, não acarreta a nulidade absoluta do registro da averbação. Nulidade absoluta. Ou seja, é possível buscar a nulidade, mas ela não é absoluta. Isso quer dizer que não poderá a doutora Aline, lá na primeira vara de registros públicos, hoje da capital, ao lado da doutora Tânia, no meu modo de ver, não quero influenciar decisões jurisdicionais, mas não poderá, em princípio, anular o registro por vista da rogação. Essa matéria não é absoluta, ela não é avistável no ato do registro, ela terá que ser objeto de via jurisdicional com contraditório, de produção de provas, etc. Eu menciono aqui, não vou ler, 3 artigos do nosso Código Civil, que veio para substituir o excelente Código de 1916, Código Bevilacqua. Menciono os artigos 138, 145 e 171. E prossigo. Não há nulidade de pleno direito do registro, caso brasileiro, artigo 214 da Lei 6.015, a conta de vício de rogação, porque tal pode ler-se, por exemplo, na doutrina de Nelson Neri e Rosa Maria Neri, 2 grandes juristas brasileiros. A Rosa foi minha querida colega na magistratura e o Nelson Neri foi meu contemporâneo, um pouquinho mais novo do que eu na faculdade. Depois foi para o Ministério Público, prestou concurso comigo para a magistratura, foi aprovado na prova escrita, foi chamado para o oral, mas aí, como tinha sido aprovado no Ministério Público, ele preferiu seguir a carreira do Ministério Público. 2 grandes autores, 2 grandes juristas. Dizem os 2, enquanto não anulado por sentença judicial transitada em julgado, o ato ou negócio anulável produz efeitos desde que é perpetrado. E prosseguem os mesmos autores. Seu exame depende de alegação do interessado e não pode a anulabilidade ser proclamada de ofício. Como só produz efeito depois de declarada por sentença, não pode ser alegada como exceção substancial, pois tem de ser objeto de ação, pedido principal. Portanto, reforça aqui o entendimento, com boa base doutrinária, daquilo que eu refiro quanto ao tema da rogação. Esse quadro de anulabilidade
por vício de consentimento, não exclui, porém, possíveis sanções de nulidade em caso de inexistência de rogação, ressalvadas as situações em que o registrador possa inscrever propter officium. Ou seja, são situações um tanto diversas. Uma é em que ele extrai a ideia de que houve rogação da prática de um ato, quando na verdade pode ser que ele não tenha existido, mas houve um mínimo de suposto material para extrair essa compreensão. E outra é a absoluta inexistência. Então vamos distinguir uma hipótese mais possível. Eu tenho uma escritura relativa a 2 imóveis, e suposto que se adote a possibilidade da cedibilidade do título, que é uma discussão à parte. Os 2 da mesma circunscrição imobiliária. Eu vou pensando, olha, eu não tenho dinheiro para registrar os 2, eu quero registrar um só. Só que na hora de fazer-se o registro, o registrador se engana e faz ou dos 2, ou faz do que eu não pedi. Então, esse é um caso típico de vício de vontade, ou seja, houve um erro na avaliação da vontade, ou um erro do próprio interessado, ou aqui não parece que seja propriamente um caso de inexistência de rogação. Outra hipótese é que o registrador resolva por si próprio registrar um título sem rogação, sem que haja uma aparência de rogação. Nós temos que distinguir isso, do contrário, as aparências de rogação, a meu ver, podem levar sempre ao vício de inexistência, e isto seria uma catástrofe do ponto de vista de um sistema formal. O sistema formal deve ser o mais possível dar segurança ao terceiro que confia no registro. Por que razão? Porque então nós levaríamos tudo para a nulidade absoluta, sem necessidade de ação judicial de prova. Não houve rogação, pronto. Destituir da rogação o processo registral, a ele faria falta uma forma ad substanciam prescrita em lei. Cabendo ainda aqui referir o já mencionado artigo 214 da Lei 6.015, para concluir que em tal situação o registro é nulo de pleno direito, inválido, pois sem necessidade de ação direta. Suponham, por exemplo, que se faça um registro de uma compra e venda ou de uma doação sem pedido, sem solicitação do interessado. O registrador que é muito cauteloso diz, a dona Semprônia está tardando em registrar o título dela, eu vou registrar. Note-se que, levadas as últimas consequências, a rogação seria dele, registrador, não é? Ele se posicionaria, e as últimas consequências seria isso. Por isso que nós temos que ter, diante da visão das coisas, um quadro também realista. Quadro realista. Ele não está atuando como usuário impedido no final, não. Ele está atuando, na verdade, propter officium para fazer o registro. Então, não temos que considerar que houve rogação com impedimento posterior, mas é que não houve rogação, efetivamente, do terceiro. O registro, pois, é nulo, sem necessidade de ação direta, mas, para reconhecer-se esta nulidade, ainda em via administrativa e judicial, isso é dizer, aqui na capital de São Paulo, lá perante a primeira vara de registros públicos, há necessidade de contraditório. Essa foi uma alteração tópica da Lei de Registros Públicos brasileira, ao incluir-se o parágrafo 1º do artigo 214. Mas eu penso que, ao menos desde a Constituição de 88, esta leitura já se devia fazer. Ou seja, não seria possível afligir o direito de alguém, ou seja, uma situação de um interessado, máxime quando essa situação está inscrita no registro, ou seja, que é um sistema formal de dação de segurança jurídica, sem que o interessado fosse ouvido. Eu penso apenas que a grande vantagem disto está em que torna mais claro na lei a necessidade do contraditório. Torna mais clara na lei a necessidade do contraditório, só isto. Ainda há pouco consultavam-me informalmente um registrador brasileiro sobre a possibilidade de escrever um ofício de cancelamento de registro, ou seja, uma entidade estatal resolve atuar em autotutela administrativa e cancela um título expedido. E aí oficia para o cartório e diz, cancele aí. E aí o registrador então me consulta, eu devo cancelar isto de imediato? Eu disse, acho que não. Isso é um cancelamento, daqui para frente o Estado aliena alguma coisa, resolve cancelar por autotutela e aquele que tem o registro a seu favor, sem nem ser chamado, vai ver isso cancelado? Não. Instaure um processo. Que processo tem que ser instaurado? Devolução
protocoliza o título, devolve dizendo, olha, não posso cancelar. E aí vamos ver o que se decide. Se é possível que essa autotutela já produza efeitos sem necessidade de processo jurisdicional, de uma rescisão em forma ou não, isso vai depender de cada caso, já é mais complexo de examinar-se. Agora, o que não é possível é simplesmente atender a um comando de um mero ofício de uma entidade pública para que se cancele o registro de outra pessoa, sem que a pessoa, de que é titular outra pessoa, sem que a pessoa seja ouvida. Já é duvidoso que possa fazer na via administrativa, é muito duvidoso. Quanto mais sem audição, sem audiência da parte contrária. Então, nem pensar. Agora, o caminho certo, a meu ver, é exatamente o da dúvida. É interessante como os registradores, os antigos tinham uma visão um pouco mais clara do problema. A sociedade era menos complexa, não havia tanta força do direito administrativo. O direito administrativo assumiu tamanha força nos últimos tempos que os registradores, quando estão tratando com órgãos do Estado, não se dão conta que devem fazer preponderar as regras registrais frequentemente. E entre as regras registrais está o processamento normal de um título. É um título como outro qualquer. Ou seja, leva para o protocolo e, a partir daí, vai para o processo de dúvida. Mas já está muito bem nesse caso que o registrador, que aliás é dos melhores que conheço, tenha tido a percepção adequada de que não podia cancelar o título, o registro imediatamente. Aliás, não é só isso. Olha, na semana passada eu decidi um processo, que põe à mostra como as coisas estão realmente um tanto caóticas nessa matéria, sobretudo envolvendo o tema da fé pública. Numa dada execução fiscal, como eu já decidi o caso, eu posso antecipar esse entendimento. Eu também vou falar genericamente. Uma execução fiscal, e o juiz determina o bloqueio de bens no sistema de ativos financeiros no Bacenjude. Isso se faz por meio eletrônico. Mas isso se antecipa com uma pesquisa. É preciso pesquisar se o Tício tem bens financeiros ativos financeiros para ser bloqueados. Volta a resposta negativa e o escrivão do judicial certifica e dá fé que a pesquisa resultou negativa, que, portanto, não há como bloquear os ativos financeiros do executado. Aí vem a Fazenda do Estado e faz o seguinte pedido: requeiro que se junte o extrato de pesquisa para verificar se a pesquisa foi bem feita pelo escrivão do judicial. O juiz indefere, e aí a Fazenda agrava, juntando, por sinal, 2 precedentes de Câmara, dizendo que é mais cômodo juntar logo. A ideia é sempre assim, é mais econômico, é mais rápido, evita a briga. E eu disse, não, um minutinho, vamos com calma. Tem fé pública? Ora, fé pública o que é? O testemunho qualificado, não precisa fazer outra prova. Para provar a fé pública? Como que se dá isso? Ou tem fé pública ou não tem. Tem que provar que atuou bem a fé pública. Então já não tem fé pública. Essa prova já não seria prova legal. Olha, o que é possível, isso sim, é a Fazenda arguir de falso. A Fazenda pode arguir que a certidão é falsa. Faz a arguição normal e o juiz aí determinará a produção das provas adequadas. Mas tem de fazê-lo com motivação. Agora, toda vez que lá uma expedição de uma certidão de notas, prove que o senhor prove a sua prova. Então desaparece a fé pública, já não é mais testemunho qualificado. Não tem nenhum sentido. Que se possa arguir de falso, ótimo. Que se queira controlar, por meio do particular, a elaboração gnoseológica da ação de fé pública, está incorreto. Além do que invade a função que é própria do judiciário, que seria a corregedoria do cartório judicial. Ou seja, completamente... O que espanta também, e isso eu digo com todo respeito, é que já haja jurisprudência do tribunal, nesse sentido, a pretexto de mais econômico. Isso aqui se resolve, porque fica criando caso. Isso não é criar caso. É a defesa de uma prova. Porque qual é o dia seguinte a conclusão? Que não há fé pública. Nós não vimos aqui, no município de São Paulo, aqui no nosso município, uma lei que parece atribuir fé pública aos advogados em determinados documentos? Por mais mereça o respeito dos advogados, não há dúvida, mas nem os juízes têm fé pública. Eu já vi sustentação oral, na Câmara Especial aqui do Tribunal de Justiça, em que integrantes de um órgão que atuava lá no tribunal sustentavam que bastava a afirmação para que houvesse fé
nas suas provas. Não precisava provar nada. Se eu estou dizendo que ocorreu assim, é porque ocorreu. Ou seja, é um traslado. Se nós dinamitamos, detonamos, erodimos de um lado a verdadeira fé pública, que tem que estar limitada, porque a fé pública tem que estar limitada, porque se ela não estiver limitada, ela desborda, é um poder tamanho que seria evidentemente excessivo, exagerado, para um risco para o bem comum, e em troca de erodir isto, de demolir a fé pública, tal como ela é prevista na lei, vamos atribuindo aparentes fés públicas, por meio de lei municipal, diga-se de passagem, no caso paulistano, para outras pessoas. Nós temos que ter um pouco de cautela. Isso não é nada contra nem a magistratura, nem contra o judiciário, nem contra os advogados, nem contra o promotor público, mas é limitar a fé pública aqueles estratos em que ela pode ocorrer de acordo com a lei. E que também se respeite um pouquinho a competência constitucional de fazer leis, não é? Não é possível que legislações municipais criem. Eu estava ainda ontem um caso de legislação municipal criando prazos de prescrição. É lotado. Não há praticamente entidade que não tenha os seus próprios prazos de prescrição, de falta disciplinar, de processos. Escuta, a norma sobre prescrição só pode ser federal. Esse é o problema da anarquia jurídica que parece acometer aí, fruto em parte, da imensa instabilidade gerada pela inflação, hiperinflação legislativa. Aqui está o vade-mecum que é a prova disso, ou seja, uma semana depois de mandar para a gráfica é obrigado a fazer rapidamente uma errata atualização, porque as coisas se sucedem com uma rapidez que não é possível acompanhar. Ponha-se, pois, em saliência que a previsão de recursos de apelação ou agravo contra o detismo que reconhecer a nulidade registral de pleno direito prestigia o entendimento por agora predominante de que não cabe esse reconhecimento de modo direto e imediato pelo próprio registrador. Vejam lá, o parágrafo 2º do artigo 214 da Lei 6.015 diz que caberá apelação ou agravo da decisão que reconhecer a nulidade registral de pleno direito. Não tem sentido, em princípio, imaginar apelação ou agravo contra a decisão do registrador. Apelação ou agravo no sistema brasileiro, e aqui invocamos o artigo 15 do Código de Processo Civil, que a doutora Laura sabe de cabeça e tem esgrimido com muita propriedade, dizem que o agravo e a apelação são reportáveis a decisões incidentais e a sentenças proferidas por juízes. Ora, quando a lei prevê apelação ou agravo contra a decisão que reconhece a nulidade registrada de pleno direito, ela implicita que essa decisão só pode provir do judiciário, não pode ser proferida ex officio pelo registrador. Outrora, com a antiga redação do parágrafo 1º desse artigo 214, era razoável entender que o registrador procedesse de ofício para sanar o erro evidente da falta de rogação. Sabe que eu queria contar aqui uma coisa que fica aí para os meus traumas biográficos. A primeira palestra que eu proferi sobre o registro de imóveis, por dizer, trêmulo ainda diante da audiência de gente que tinha muito trânsito dentro dos registros, foi na cidade de Serra Negra e foi sobre o erro evidente. E eu sustentei ali, naquela ocasião, uma ideia que me parece correta, de que não bastava que o registrador soubesse que o erro era evidente, que era necessidade que havia necessidade também de que ele soubesse qual a solução evidente para corrigir o erro. A evidência não era só do erro, mas era também do remédio. Porque muitas vezes se quereria corrigir o erro, porque o erro era evidente, mas não se sabia qual era a resposta certa. Então, normalmente se acumulava erro sobre erro, porque se adivinhava uma resposta qualquer. A ideia do erro evidente que estava prevista no parágrafo 1º do 214, na redação antiga, era muito interessante, porque propiciava que o próprio registrador fosse corrigindo deficiências que são naturais no serviço. Não há atividade humana que não esteja em erro. Sempre, por mais nós nos esforcemos, alguma coisa acabará saindo imperfeita ao longo do tempo. É inevitável. Mas havia um inconveniente, que hoje eu reconheço, é que facilitava o erro. Ou seja, aquela história, se eu errar eu corrijo. Então, na verdade, a desaparição desse dispositivo, em certa medida, terminou por reforçar o cuidado inicial
acaba diminuindo o volume de erros. Acho que um meio termo aqui seria o adequado. Ou seja, criar-se essa possibilidade, manter-se a possibilidade da correção do erro evidente, que alguns ainda acham existente e vão corrigindo em determinadas situações, porque não causam prejuízo a ninguém. Às vezes é um erro de tomada de dados, por exemplo. Fica dependendo do erro de tomada de dados de uma decisão judicial. Erra um algarismo no número do registro geral, como vai fazer? Vai depender de uma via retificatória para alterar isso? Exigir o pagamento de uma averbação quando o erro é de tomada de dados? Então, parece... O ideal seria que se fizesse um preceito legislativo adequado, tipificando as hipóteses em que esse erro evidente pudesse ser corrigido, suposto que a resposta evidente também fosse propiciada. Manifesto, para encerrar aqui a nossa aula de hoje, é que os casos de rogações tácita e presumida são bastante propícios a acarretar dúvidas sobre a efetividade da rogação, atraindo de conseguinte a discussão sobre a nulidade absoluta dos registros consequentes. Sempre haverá isto, verificar se a rogação era tácita, se era presumida, se ela existiu mesmo, se nós devemos entender que, nesse caso, a aparência de existência impede a nulidade absoluta. Isso é um quadro em aberto para muita discussão. Como sabem, o direito praticamente não há nada que seja indiscutível. Tudo no direito se discute, até por força de dois aspectos. Primeiro, por ser o direito dotado de uma certeza apenas moral, frequentemente. E porque, nos casos, na situação de caso, portanto, ao lado dessa dialeticidade do direito, nos casos, quando se julgam casos, nós estamos diante de situações que são insuscetíveis de uma afirmação de caráter absoluto. Sempre quanto aos casos, nós podemos ter uma margem de discussão. Toda sorte a prudência do registrador supre muitíssimo essas deficiências na prática. Vamos aos sorteios que já foram realizados pela nossa competente seção administrativa aqui da Uniregistral. Sorteio da EAD. Vou falar pela ordem, não vou proteger o Rogério Tobias, que acaba de ser sorteado. Meu bom amigo. Há 109 compartilhamentos hoje. Então vamos lá, doutor Rogério. Bem que eu queria protegê-lo aqui, mas não vou fazer pela ordem. Doutor Adriano, suponho que é Lorieri, é isto? Esse trabalho, Primeiras Impressões sobre a Lei 13.465. Doutor Rogério Tobias, livro do Márcio Câmara de Lima. E doutora Carla Godoy Lopes, O Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, cuja leitura eu recomendo ao doutor Rogério Tobias, em todo caso, meu bom amigo Rogério Tobias. O pai do doutor Rogério foi amicíssimo do meu pai. Foi realmente um grande amigo, conta-se aí entre os 5 melhores amigos do meu pai. E o Rogério é das mentes mais preparadas que vejo aqui da nova geração. Da área de compartilhamento. Olha só. Alguns ganham sempre, né? Perceberam? Olha só. Olha só. Minha querida amiga, colega da magistratura, doutora Eliette Guarnieri. Um abraço para o Marcos e para a Isabela. Vadimecum aqui, que a doutora Laura vai autografar. Doutor Marcos Jardim, o registro de imóveis. E essa moça tem uma vocação atrativa de livro. Outro dia ganhou o Vadimecum e hoje ganha o Crime e Castigo. Estimada doutora Margarete Maia, lá do Ceará, de Fortaleza, simpaticíssima, das pessoas pelas quais tenho mais admiração aí na área. Ela é excelente. Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas. Livro, volto a dizer, que será lançado aqui em São Paulo, nesta edição, ou relançamento, no dia 25 de abril, lá na Apamages. A que hora será? 19 horas, né? 18h30. Com uma palestra que eu devo fazer, está aqui, não é? O convite. Dia 25 de abril de 2018, às
18h30, com uma pequenina palestra minha e uma sessão de autógrafos, na rua Tabatinguera, 140, sobre loja. E quem quiser eventualmente adquirir esse livro pode entrar no site www.lepantoeditorial.com.br. E a palestra será, sobretudo, para explicar como foi que surgiu esse livro, qual foi a ideia que presidiu e como foi que, em determinado momento, o Volney, que não queria escrever nada, resolveu dedicar-se a isto, de maneira, como sempre, muito competente. É um juiz que deixa efetivamente saudade. Muito bem. Agradeço mais uma vez a todos os que aqui compareceram, bem como aqueles que nos assistiram pela via eletrônica. Faço votos que os que se estão dedicando, devotando a estudar para o concurso, para a sequência do concurso aqui de São Paulo, continuem a fazê-lo, sem desânimo, com constância. Insisto muito nessa ideia. O problema não é, em absoluto, de inteligência. O problema é de disciplina da vontade. E não cedam à tentação de mitigar os esforços para estudar. Estudem sempre. E Deus concluirá no momento certo aquilo que melhor caiba. Agradeço novamente ao Dr. Francisco Raimundo e a todos os aqui presentes e até a semana, se Deus permitir.